E hoje é um dia especial. Hoje Deus está marcando o antes e o depois das nossas vidas. Quantos creem? Deus, o Senhor tem ministrado a semana toda, o Senhor ministrou ao nosso coração, e ontem ouvimos uma palavra do apóstolo Davi Alves, que o mês de agosto seria um mês de coisas novas. Por isso não foi à toa que o Senhor ministrou em meu coração que fizéssemos um ato profético com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de São João Batista. E iremos fazer um ato profético, declarando o suco de uva e o azeite. O suco representa o Espírito Santo de Deus, trazendo um novo de Deus. Quantos querem? E o óleo e o azeite é a presença do Espírito Santo em nós. Quantos querem? Deus vai restaurar, Deus está restaurando. E amados, e nós podemos dizer que Deus é fiel, amém? Nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Terminamos o mês de julho com a graça de Deus, amém? E que venha o agosto, e muitos falam agosto de Deus, que sejamos abençoados ricamente em nome de Jesus Cristo. E eu quero começar com a mensagem que diz: como vencer as crises. Quantos querem vencer as crises? Eu quero. Agora, você sabe como vencer as crises? Eu convido você, fique ligadinho até o fim desta mensagem. Com certeza, você saberá como enfrentar as crises. Vamos lá então? Vamos lá? Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 5, versículos 6 e 7. Vamos ver o que a palavra de Deus já tem a nos dizer. Pois o desespero não aparece do pó, nem a aflição brota da terra. Entretanto, o ser humano nasce para a tribulação, assim como as fagulhas naturalmente voam para cima. Amados, este versículo está falando de algo muito simples. Toda crise tem uma causa e consequência, ela não vem por acaso. Tudo tem uma causa, tem uma origem. Ou seja, tudo que você passa tem uma causa. Nada vem por acaso. Estão comigo? E todo ser humano, você e eu, nascemos para problemas. Está escrito. Por isso que essa mensagem será muito importante para a sua vida. Amados, não importa se é rico ou pobre, branco ou negro, gordo ou magro, adulto ou criança, homem ou mulher, todos passarão por momentos de crise. Então você hoje aprenderá sobre a origem da crise, o que é uma crise, os efeitos da crise, se a crise é de Deus ou do diabo, e o que fazer quando Deus permite a crise em sua vida. E se a crise é o juiz de Deus? Bom, nestes meses que se passaram, passaram-se 7 meses, desde o começo do ano, se você tem nos acompanhado, eu falei e ensinei sobre crises. Falei sobre a fidelidade de Deus em tempo de crise, quantos lembram? A paz de Deus em meio à crise, quantos lembram? Em tempos de crise, recomece. E antes de todas essas mensagens, em janeiro, eu falei também do que esperar do ano 2020, que também falei e falou de crise. Então você não pode falar que a crise te pegou de surpresa, não. Porque você já estava sendo preparado para esses dias a qual nós estamos vivendo. Amém? E a palavra de Deus sempre nos prepara para o amanhã. Diga, a palavra de Deus nos prepara para o amanhã. Então você só está, eu só posso dizer que você só está de pé e está aqui nesse mês de agosto, aqui, porque você tem ouvido a palavra de Deus e, claro,
colocado em prática. Então, para vencer as crises, você já tem uma coisa: o conhecimento da palavra de Deus, amém? Que você tenha aprendido conosco. Quando a crise vem, é automático você procurar um lugar ou algo que irá te proteger, sim ou não? Sim. Muitos procuram diversas maneiras. Muitos procuram várias coisas para se proteger. Porém, nós buscamos ao Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Mas escute isso. Toda crise chama a atenção do homem e da mulher para Deus. Então este homem, esta mulher se encontram com Deus. Ou seja, você veio até Deus por alguma crise, seja ela emocional, seja ela financeira, seja uma crise no casamento, uma crise na saúde, enfim, você veio por uma crise. E todos, eu repito, para que você não esqueça, terão um dia de crise, um dia difícil. Olha o que Oséias vai nos falar. Oséias 5, versículo 15. Então retornarei ao meu lugar, até que eles reconheçam todo o mal que cometeram, que são culpados, e então busquem a minha face. É certo que debaixo de grande aflição, eles me buscarão desesperadamente com todo fervor. Mas eu fui buscar em outra tradução: irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Então eu posso afirmar que nos momentos de crise sempre se levantará um homem ou uma mulher, um povo ou uma geração para aclamar ao Deus dos céus. Sempre haverá um Noé, sempre haverá um Davi, sempre haverá uma Esther, sempre haverá uma Débora, sempre haverá um Paulo, sempre haverá um Jeremias, sempre haverá um Ezequiel, sempre haverá um Oséias, sempre haverá um Daniel, sempre haverá Sadraque, Mesaque e Abidnego, que louvarão, que buscarão ao Senhor em meio à crise. Mas escute, as crises passam, mas os que confiam no Senhor permanecem em fé. Repito, as crises passam, mas os que confiam no Senhor permanecem em fé. Aleluia! Mas eu quero que você aprenda agora comigo. O que é uma crise? O que é uma crise, pastora? É uma situação que afeta a sua vida, tanto emocionalmente, tanto fisicamente, tanto espiritualmente, financeiramente. Afeta seu trabalho, sua família, enfim, afeta tudo que está ao seu redor. Mas eu fui a fundo estudando e ouvindo ministrações e lendo. Eu aprendi também que há dois tipos de crise. Diga comigo, há dois tipos de crise. A primeira, há crises ou problemas que são autoimpostas. Que é isso, pastora? Você procura o problema para si. E por que então você atrai problemas para si? Quer ouvir a resposta? Eu aprendi que a verdade, ela cura. Ouça a resposta. Você atrai crises e problemas para você porque você está sendo negligente e descuidado nesse ponto.
Por isso lá atrás eu preguei que você precisa estar nesse tempo vigiando e orando para estar alerta nesses dias. Segunda crise, a crise externa. É um resultado de mudanças que vem de fora. Um exemplo, essa crise que nós estamos vivendo, que é mundialmente, que não podemos controlar, que não procuramos para nós mesmos, ela é no mundo todo. E nós só iremos vencer a crise se ouvirmos e obedecermos a palavra de Deus. Estamos vivendo os dias de Noé. Quem crê nessa palavra? Eu creio. Nós estamos vivendo os dias de Noé como a Bíblia descreve. E há duas coisas que você precisa aprender sobre esses dias. Noé pregou 120 anos e ninguém se converteu, apenas sua família. Era uma geração de coração duro e que não ouviam. Será que você ainda tem dúvida de que nós estamos vivendo os dias de Noé? Estamos vivendo uma geração de coração duro que não ouve. Não vou nem entrar em detalhes sobre esse assunto. Então eu quero que você abra bem seus ouvidos para receber palavras de sabedoria. E se você puder, anote o que você está aprendendo para não esquecer. Bom, quero relembrar com você que a palavra crise que eu já ministrei lá atrás para os chineses e japoneses quer dizer oportunidade. Diga, oportunidade. Amados, ou seja, quando os chineses passam por uma crise, vem imediatamente a palavra na mente deles: oportunidade, oportunidade. Já para os brasileiros, crise é crise mesmo. Reclamação de todos os lados. Há uma diferença muito grande. Mas hoje você terá uma escolha de ficar reclamando da crise ou terá a oportunidade de recomeçar. A escolha é sua, está em suas mãos. Da forma como você responde à crise é o que muda tudo. Escute, a crise é fonte de criatividade. Diga, criatividade. E eu repito novamente, crises são oportunidades. Agora, veja os efeitos da crise, que também eu quero relembrar a todos, pois já ministrei. Um dos efeitos da crise é recessão. Diga, recessão. Voltar atrás, recessão econômica. É o que nós estamos vivendo no nosso mundo devido a toda essa crise, causando assim um desemprego, muitas empresas fechadas. Foi o que aconteceu conosco aqui em nossa cidade. Segundo, outro efeito, depressão. Diga, depressão. O mundo todo está em uma crise mental e emocional. Todos estão preocupados e correm de um lado para o outro. Só se fala do quê? Crise. Se fala de crise, se fala de desemprego. E se olhar as notícias, com certeza ficará louco. Porque só vê notícias ruins. Que tantos já morreram do vírus, que foram tantos contaminados. E o resultado desta depressão é o medo, é o trauma, é a ansiedade, é a desesperança, é a preocupação, é a violência doméstica, que aumentou muito nessa quarentena. É as enfermidades mentais, onde as pessoas perderam a esperança. Então, o mundo todo está assim, devido a esta crise que está acontecendo.
Vimos muitas pessoas tomando decisões permanentes neste tempo de crise, aonde a crise é passageira. Um conselho: cuidado com suas decisões nesta crise. As crises são passageiras, decisões não. Vimos em meio à crise pessoas tirando sua própria vida, achando assim uma saída para a crise. Foi uma decisão permanente em uma crise passageira. Repito, toda crise é passageira. Suicídio é pecado e não é solução para a crise. Infelizmente, essa quarentena tem aumentado o suicídio, o divórcio, a violência doméstica, a pornografia, o uso de drogas ilícitas. E eu deixo bem claro, eu não estou falando contra a quarentena. Mas se analisarmos bem, o índice de mortes vai ser maior do que o vírus que pode matar, o que está matando. Mas eu pergunto, se o vírus continuar há 2, 3 anos e a vacina não sair, vamos continuar na quarentena? Por favor, não responda. Imagine comigo o que vai acontecer se a quarentena continuar. Também não responda. Vamos sim continuar usando a máscara, o álcool em gel, não estando em aglomeração como tem nos instruído, mas vamos sim, como povo de Deus, continuar a vigiar e a orar. Continuar em guerra até que venha o socorro, não do homem, mas do Deus dos céus, que fez os céus e a terra. Muitos estão depositando sua confiança no homem. Nós, porém, depositamos a nossa confiança em Deus, que fez os céus e a terra. Sensacionalismo é o pior câncer no meio da comunicação. A mídia está exagerando. Há muito sensacionalismo. Eu não estou dizendo aqui que o vírus não existe. Ele existe sim. E se a pessoa não se cuidar, ele mata. Mas se você for estudar outros tipos de vírus, matam e já mataram muito mais do que o vírus está matando. De uma coisa é certa, amados, Deus vai revelar muita coisa que está por detrás desse vírus. Esse vírus veio, vou abrir um parênteses aqui, para revelar o coração de muitos, para revelar a motivação de muitos. Deus vai revelar muita coisa, e onde muitas pessoas estão se prevalecendo, onde não é segredo, que muitos estão ganhando dinheiro com a doença. Nós vimos aí o escândalo dos respiradores. Nem vou continuar, mas isso é um fato. Mas tem uma coisa: se estão enganando as pessoas, vai ser revelado e vai cair por terra em nome de Jesus, porque eu creio no poder da oração. E digo mais: para cada efeito da crise, seja preocupação, seja ansiedade, seja medo, seja o que for, Cristo te dá uma promessa. Deus cumpre sua palavra ontem, hoje e sempre. Não tenha medo da crise, não tenha medo do vírus. O Senhor é por nós, o Senhor é conosco. João capítulo 16,
Versículo 33. Olha que promessa linda que o Senhor tem para nós. Eu vos preveni sobre estes acontecimentos, para que em mim tenhais tribulação, paz. Neste mundo vocês não vão sofrer nada. Nada. Vão sofrer o quê? Crises, problemas, tribulações. Mas tem de fé. Tem de fé e... Não, é desânimo. Não tem de fé e desânimo. Tem de fé e... coragem. Eu venci o mundo. Aleluia por essa promessa. Eu vou abrir um parênteses aqui, senão as pessoas vão dizer: a pastora tá mandando o povo ir para a rua, porque não tenha medo do vírus. Não. Eu estou falando, vou abrir um parênteses aqui. Não recue diante do pânico que o mundo está colocando. Não recue, siga em frente, orando, siga em frente, vigiando e orando, para que tudo caia por terra em nome de Jesus. Escute, Jesus não falou que o cristianismo é um mar de rosas. Vai ser tudo beleza? Não. Vai ser tudo festa? Não. Mas para cada crise, ele disse, cada problema, há uma promessa em sua palavra, e ela se cumpre ontem, hoje e sempre vai se cumprir, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Para a enfermidade, há uma promessa: pelas suas pisaduras fostes sarados. Para a ansiedade, a sua palavra diz: não esteja ansioso por coisa alguma. Amados, quando vem a crise, Deus se encontra com o homem ou com esta mulher. Deus se encontrou com Israel no Egito. Deus se encontrou com Moisés na sarça ardente. Deus se encontrou com Jacó e o tocou. Deus se encontrou com José na prisão. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados na fornalha de fogo, quem é que estava com eles? O quarto homem. Ele estava lá. Não se intimide por um vírus, não se intimide por nada, mas siga adiante, porque o Senhor é com você, porque esse é o tempo das oportunidades. Esse é o tempo das oportunidades. Enquanto muitos estão desistindo, eu digo a você: continue em frente, é tempo de recomeçar, porque o Senhor é com você. Veja o que Deus está falando com você, para você continuar em fé e por fé. Anote outra palavra de sabedoria. O poder de algo está em sua origem. Se você entende a origem, então saberá o poder que tem e saberá como lidar com a situação. Eu vou abrir um parênteses aqui dando um exemplo. Quando a pessoa bebe muito, ela tem que saber da onde vem a origem. Talvez o pai dela, o tio dela, o irmão dela, isso é uma origem. Se ela souber a origem, ela vai saber como lidar com a situação. E qual a origem desta crise global? É de Deus ou do diabo? Tem algum vírus no céu? Tem.
Tem morte no céu? Tem. Tem doença no céu? Tem. Não. Ageu capítulo 2, versículo 6, que eu li muito esse versículo para vocês. Assim promete, pois assim promete Yahvé dos exércitos, muito em breve farei tremer os céus e a terra, o mar e toda a terra seca. Farei com que as nações estremeçam, e eis que elas trarão para cá seus tesouros, e encherei esta casa de cabote. Glória, assegura o Senhor dos exércitos. Nós estamos vendo as nações tremerem, sim ou não? Estamos vendo a economia tremer, sim ou não? Essa palavra que eu ministrei lá no começo é uma profecia para esse ano. Essa crise, escute, é um produto do tremer de Deus nas nações. Deus está permitindo esta crise. Que um vírus viesse à terra, Deus está chamando a atenção das pessoas. Esteja certo que Deus não mandou o vírus. Deus não manda doença para ninguém. Ele permite algumas situações em nossa vida. E eu quero que isso fique bem claro para você. Deus não manda coisa ruim para ninguém. Ele permite, porque para cada coisa Ele tem um propósito. Mas não importa de onde veio o vírus, não. Só uma coisa importa. E o que está acontecendo por várias razões. Tudo o que está acontecendo, o tremer das nações, o tremer da economia global, por várias razões. Pela corrupção do homem. Tudo isso que está acontecendo é porque Deus permitiu, pela maldade do coração do homem. Pelo derramamento de sangue inocente. Pelo aborto. Pelo casamento do mesmo sexo. Por tudo isso e muito mais. Eu quero concluir com você. Em outras palavras, é o juízo de Deus sobre as nações. Sobre a igreja que se vendeu para a Babilônia. E escute mais. O vírus vai continuar até que o mundo se arrependa. Suas crises vão continuar até que você se arrependa. O mundo está em juízo. Nossa nação está em juízo. Pelo pecado da bruxaria. Pelo racismo. Pela pornografia. Pela prostituição. Nossa nação está em juízo pela corrupção. Pelo amor ao dinheiro. Pelo pecado de aborto, amados, pelo casamento do mesmo sexo, pela pedofilia. Nossa nação está em juízo pelas igrejas serem mais um palanque político do que um altar de Deus. Vou abrir um parênteses aqui. Muitos estão idolatrando pastores, apóstolos, membros. Muitos estão vindo à igreja porque estão idolatrando um homem. Isso é pecado. Deus não dá glória para ninguém, a glória é dele. Foi Jesus Cristo que morreu na cruz, não foi um pastor. Você precisa honrar como você honra o teu pai e tua mãe. Agora idolatrar não, é pecado. É pecado. Abra outro parênteses. Essa igreja sempre vai falar a verdade. Custe o que custar. Pecado é pecado e vai continuar sendo pecado.
Você lembra o que aconteceu no carnaval desse ano, a nojeirada? De Deus não se zomba não, queridos. Deus chamou a atenção das nações com o vírus. É o juízo de Deus. Então é só uma coisa a se fazer. Só uma coisa é que a nossa nação precisa fazer: se humilhar e se arrepender dos nossos pecados pessoais e da nação. Para finalizar, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu quero que você se coloque de pé. E se eu fechar o céu, para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente. O vírus é uma praga. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e os seus erros e curarei essa terra. Feche os teus olhos. É tempo de se humilhar e se arrepender. É tempo de buscar a face de Deus. Se você quer vencer esta crise, se há uma crise na sua vida, seja familiar, na saúde, no casamento, se arrependa. Se humilhe. Peça perdão para Deus. Sim, Deus. Agora é você e Deus. Comece a orar. Peça perdão para Ele. Aonde foi que você errou? Aonde foi que você parou? Peça perdão. É tempo de se humilhar, é tempo de se arrepender. Se você quer a presença de Deus novamente, se arrependa e se humilhe. Peça perdão. Esse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu
Sabe, faz muito tempo que você não se ajoelha na presença do Senhor. Se dobre aos pés dele. Ele está aqui. É tempo de pedir perdão. Perdão, Senhor, pelo pecado, Deus, da nossa nação. Perdão, Deus. Perdão, Senhor, porque muitas das vezes, Senhor, nós pensamos em desistir. Nós pensamos em parar. Mas nós nos humilhamos na tua presença e declaramos: vem sobre nós, vem, oh. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha Vem com o teu fogo, vem com o teu fogo, vem com o teu fogo, vem com o teu fogo e queime esse homem, queime essa mulher, queime esse homem que foi ao teu encontro, que foi ao teu encontro. Pra você cantar a mais, ora xere cantar a mais, ora catar a mais, ora mais. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar, Se eu me humilhar diante do teu altar, esse é o altar de e Deus. sacrificar Não é palanque político. aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha Há uma atmosfera profética nesse lugar. Deus está derramando um óleo fresco sobre a sua vida, um vinho novo sobre você, te renovando, te capacitando, te renovando, te reanimando, te dando esperança, te dando força para continuar. É tempo de continuar. Não temas, não temas, não tenha medo, não tenha medo. Eu sou contigo. Por onde andares, aonde pisar a planta dos teus pés, ali será abençoado. Rabachacatarabás. Eu quero que você, com as tuas mãos levantadas, aqui está a bandeira.
nosso país, do nosso estado e da nossa cidade. O Senhor falou: faz um ato profético, derrama o suco e o azeite, representando a minha presença. E você, como voz profética agora, juntamente conosco, você vai declarar tudo que você quer para a sua nação, para o seu estado e para a sua cidade. Primeiro nós vamos pedir perdão dos pecados da nação. E depois nós vamos declarar como voz profética aquilo que nós queremos, aquilo que o Senhor quer para a nossa nação. Há uma palavra profética que depois da crise virá um grande avivamento. Há uma palavra profética que depois da crise virá uma grande promoção. E você precisa estar preparado para esse momento. Não é para se preparar, é para estar preparado. Estão comigo? Então vamos orar. Vamos orar pedindo perdão pelo pecado da nação. Oramos, Senhor. Como igreja do Senhor, pedimos perdão pelo pecado da corrupção, pelo pecado da lavagem de dinheiro, pelo pecado da cobiça, pelo pecado de aborto, pelo pecado da bruxaria, pelo pecado, Senhor, da pedofilia, pelo pecado de casamento do mesmo sexo, pelo pecado de abuso da lei, pelo pecado, Senhor, de converterem, de fazerem a verdade uma mentira. Pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, pelo sangue inocente. Quantas mortes inocentes, sangue derramado inocente. Pedimos perdão, Senhor, pelo suicídio. Pedimos perdão, Senhor, pela violência. Pedimos perdão pelo roubo, pelo assassinato. Pedimos perdão, Senhor, perdão pela igreja que se corrompeu, que fez a igreja um palanque político, que fez dos pastores políticos corruptos. Pedimos perdão. Perdão, Senhor, pelos ministérios que se corromperam. Perdão pelo sexo antes do casamento. Perdão por não te adorarem a criaturas. Perdão. Perdão. Muitos eu ouvi de muitas pessoas que esse ano não era para ter existido, que já se acabasse. Mas nós, como profetas do Senhor, e ouvimos a palavra que esse é o ano da restituição. Esse é o ano 2020 marcado pelo Senhor. Eu creio. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, e o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Clame, clame, clame.
volta o que é meu. Clame. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui. Restitui. Leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Agora você vai clamar comigo, trazendo de volta o que foi perdido para a nossa nação, para o nosso estado, para a nossa cidade. Vamos declarar. Vamos declarar. Nós declaramos, Senhor, a tua presença na nossa nação brasileira, no nosso estado, no nosso Brasil, na nossa cidade. Que venha o avivamento, que venha na igreja do Brasil, que venha a cura, que venha, Senhor, que venha as bênçãos, que venha o vinho novo, que venha o vinho novo, que venha o vinho novo, que venha o vinho novo. Não poderá se comparar. Declaramos, Senhor. A tudo aquilo que o Senhor Declaramos, Senhor. Clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Ressuscita, Senhor, o Brasil. Ressuscita, Senhor. Ressuscitou. Eu quero de volta o que é meu. Ressuscita, Senhor, os sonhos. Ressuscita homens e mulheres de Deus, os remanescentes. Traz de volta, que se levante na nação brasileira os teus escolhidos. Ora, baixe, cantarabás. Lava-me e refrigera minha alma. E por fim nós declaramos a cura, Senhor. Que o sangue do Cordeiro lave a nação brasileira. Que o sangue do Cordeiro lave o estado brasileiro de Santa Catarina. Que o sangue do Cordeiro lave o sul do Brasil. Que o sangue do Cordeiro lave a nossa cidade. Chega de bruxaria, chega de idolatria. Chega. Nós vamos vir em nome de Jesus. Chega de mentira, chega de corrupção, em nome de Jesus. Basta, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, a tua vitória, declaramos a tua unção na nação brasileira, no estado de Santa Catarina. Que se haja um mover, que se haja o antes e depois, o antes e depois, Jacatarabás. Se você crê, aplauda o Senhor, aleluia. Você vai ver sinais acontecendo na nossa nação, no nosso estado e na nossa cidade. Talvez as pessoas passem, isso é uma brincadeira. Não, nós cremos no mover de Deus. Nós cremos que a nossa nação será referência para outras nações. Há uma palavra profética para o nosso presidente, que Deus levantou ele para derrubar a corrupção. Deus nos levantou para esse tempo, para vermos, amados, há uma palavra profética, que aonde se faz o carnaval, vai ser um altar de adoração ao Senhor, e nós vamos ver isso, nós estamos vivos para ver isso. Então, você já está preparado, é só seguir em frente, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Se essa chamada te impactou,
Ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.